Olá a todos! Estamos a chegar aos finais de abril, a altura em que os dias começam a ficar cada vez mais quentes e é chegada a altura de fazermos a troca dos roupeiros, ou seja, trocarmos as roupas de inverno com as roupas de verão. E é por isso que hoje estamos neste espaço cheio de boas energias, que são as linhas direitas do Campo Pequeno em Lisboa, para vos falar de como organizar um roupeiro de acordo com o Feng Shui. Fiquem connosco para saber como é. Estando então os dias a ficarem cada vez mais quentes, vamos então trocar o nosso roupeiro, isto é, as roupas da estação de inverno pelas roupas de verão. Comece por aplicar primeiro o princípio de deitar fora o velho e entrar o novo. Isto não quer dizer necessariamente que deite fora as suas roupas, mas comece por verificar que roupas é que ainda lhe servem, ou que já não servem, ou que já não usa, ou até que nunca mais vai usar e opte por doá-las. O ambiente agradece, as pessoas que necessitam também e é uma forma de libertar o espaço do seu roupeiro. Há uma das coisas que eu digo sempre aos meus alunos quando explico este princípio, que é a história dos óculos de sol. Imagine que um amigo seu faz anos e que lhe quer dar um presente e não faz ideia do que é que quer dar. Então, se por acaso esse seu amigo tiver 30 pares de óculos de sol, acha que lhe vai dar uns óculos? Provavelmente não. Mas se por acaso esse seu amigo até acha que esses óculos já estão bastante démodé e ele até sente, precisava mesmo de uns óculos, provavelmente nesse caso já lhe daria uns óculos. O que acontece é que, como ele tem tantos e não se é capaz de desprender daqueles que já não fazem falta, o universo também não lhe traz as oportunidades para que venham novos pares. Claro que 30 pares é apenas um número simbólico, portanto, no seu roupeiro, tente aplicar este princípio. Ora, depois de ter selecionado essas roupas e até de ter limpo o seu roupeiro, vamos então começar a organizá-lo, isto é, pôr as roupas certas no sítio certo. Ora, de acordo com os profissionais de Home Organizer, há muitas formas de organizar um roupeiro, mas, segundo o Feng Shui, o objetivo aqui é promover uma energia de continuidade, porque as estações seguem-se a seguir umas às outras, sem que haja automaticamente uma paragem. Então, quando estiver a organizar o seu roupeiro, comece do lado esquerdo para o lado direito. E vamos começar pelas roupas de cerimónia. Assim, do lado esquerdo, coloque as suas roupas de cerimónia, idealmente da mais comprida para a mais curta. Depois, vêm os vestidos de verão, também do mais comprido para o mais curto. A seguir, opte por colocar as blusas, algumas de meia manga, outras de manga comprida, outras de manga curta. E como pode verificar, portanto, vai existindo cada vez mais um degradê no seu roupeiro. A seguir, ponha aquelas peças que não dão para dobrar e que, para não se vincarem, nós acabamos por pendurar, que são estas. Depois, vêm as peças ainda mais curtas, como é o caso das saias, dos calções, que se penduram também a seguir. E por fim, vêm as calças, que devem ser penduradas pelo cós, portanto pela parte de cima, para que a energia esteja em harmonia e são colocadas a seguir. Se reparar, todas as peças estão viradas de frente para a direita do roupeiro. E porquê? Porque, de acordo com o Feng Shui, o lado esquerdo diz respeito ao lado Yin e o lado direito ao lado Yang. E as nossas costas são o lado Yin do corpo, enquanto que a nossa frente, para onde nós caminhamos, é o lado Yang. E por essa razão é que as peças devem estar, portanto, com as costas viradas para o lado esquerdo e com a frente virada para o lado direito. Assim vamos promovendo uma energia de continuidade e estas alturas dos vários tamanhos ajudam-nos a trabalhar essa mesma energia. Os cabides, idealmente, devem estar todos virados para o mesmo lado para criar harmonia e, idealmente, devem ser todos iguais. A seguir, vêm os sapatos. Onde é que nós devemos guardar os sapatos? Idealmente, devem ser guardados em caixas dentro do seu roupeiro. E quando os guardar em caixas, pode arranjar formas, até de acordo com os profissionais da Home Organizer, para rentabilizar espaço, mas há sempre 1, 2 ou 3 pares de sapatos que ficam cá fora. Então, se prefere sair mais, ter uma vida social mais ativa, guarde-os virados para fora no seu roupeiro.
assim. Se quer ter uma vida mais resguardada, ou até não é uma vida, às vezes podem só até ser momentos, imagino que vem um fim de semana e que lhe apetece mais ficar em casa, então coloque os seus sapatos assim, como se estivessem a entrar. Muitas das pessoas questionam também a situação das sapateiras, sapatos no hole, sapatos colocados dentro daquelas bolsas pendurados e, de um modo global, os sapatos não devem estar na zona do olhar, isto é, acima do nosso olhar ou na zona do cabelo, porque a energia está invertida. Os sapatos devem estar lá em baixo e não cá em cima. Na outra parte do roupeiro, nas prateleiras, coloque a roupa de dobrar, como é o caso das camisolas, dos casacos, das t-shirts, e coloque-os idealmente cada um em sua prateleira. Na parte de baixo deve colocar então as roupas mais quentes, as camisolas mesmo de verão, que são quentes, porque às vezes há certos climas que exigem sempre uma camisola ou um casaquinho, e portanto coloque as mais quentes na parte ou nas prateleiras mais baixas. A seguir, casaquinhos ligeiramente mais frescos e depois as t-shirts e os tops ainda mais frescos. E de acordo com o Feng Shui, isto também tem uma razão de ser. É que o lado de baixo, portanto, estamos a falar das camisolas mais quentes, tem a ver com o frio, e o frio é uma energia mais yin, enquanto que as camisolas ou os tops ou até as t-shirts mais frescas têm a ver com a temperatura mais quente, que é o yang. As roupas de inverno vão agora ou para o outro roupeiro ou para a zona de cima do nosso roupeiro, que é a zona do futuro, como já falámos em vídeos anteriores. Assim, nessa zona coloque então as roupas de inverno. Elas devem estar lavadas primeiro, bem dobradas e pode até jogar com o ciclo das 5 transformações, isto é, a água, a árvore, o fogo, o solo e o metal, para as pôr organizadas por cores e de acordo com estes elementos. Assim, pode colocar primeiro as roupas mais escuras, como os pretos, os azuis, depois os verdes, depois os encarnados, os laranjas, as berinjelas, roxos, e depois os tons assim mais terra, mais amarelos e por fim as cores mais cinzentas e até os brancos. Organizando as roupas por cores, principalmente aquelas que correspondem a uma estação que nós agora não estamos a usar, vai também lhe criar esta harmonia entre as cores, mantendo o ciclo dos 5 elementos ou das 5 transformações em harmonia. Os pijamas e a lingerie, como são de uma energia mais yin, devem ser guardados nas gavetas das mesas de cabeceira, exatamente por esta razão, por ser uma energia mais yin, um ambiente mais de dormir. Já há outro tipo de peças, como por exemplo as bijutarias, os cintos, os lenços, os cascóis ou até os chapéus, pode guardá-los noutros móveis do seu quarto, numa cômoda ou num camiseiro ou algo deste estilo, para estarem também numa energia diferente e noutro espaço. Para terminar, lembre-se, quando estiver a trocar o seu roupeiro, de o limpar por dentro. Pode ser com um bocadinho de água quente e até umas gotinhas de limão que ajudam a remover as antigas energias. Já em modo de despedida, estamos mesmo a chegar ao final do mês de Abril e o mês de Maio está quase a chegar. E por ser o mês das flores, vamos estar no Horto do Campo Grande com a nossa arquiteta paisagista Inês Mendes de Almeida a falar sobre plantas e Feng Shui. Até lá, lembre-se de ir colocando no seu boião aquilo que mais gostou de fazer no mês passado e espero ver-vos em breve. Beijinhos!